não conheciam, ok? Eles não conheciam essas promessas, tá ok? Por isso que diz aqui o apóstolo Paulo, vocês estavam longe, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Estranhos, por quê? Não conheciam, eram estranhos. Mas as promessas diziam o seu respeito, ou diziam a respeito deles. Mas para eles terem esse conhecimento, eles precisavam adentrar a graça para conhecerem. E aí quando você entra na graça, nós hoje igreja, nós vemos que muitas promessas que foram feitas lá atrás, que nós interpretamos na maioria das vezes, fazendo referência a Israel étnico, ao Israel lá da Palestina, essas profecias, ela não diz respeito só ao Israel étnico, ela diz respeito a nós também. Ok? Mais a nós do que a eles. Isso é fato. Contra fatos, não há argumentos. Continuando, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. João capítulo 4, versículo 22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Hebreus 8, versículo 8 ao 10. Continuando, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Olha aí, Romanos 9:4. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Gênesis 17, versículo 17. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mateus 22, versículo 32. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Gálatas 3, versículo 29. O escritor aqui, o pastor Douglas Batista, vai dizer que eles não tinham, né, promessas e tal. Mas quando nós vamos ler o Antigo Testamento, nós vemos, né, o que eu acabei de pontuar acerca de Jacó, as bênçãos dirigidas a Efraim, o filho mais novo de José, o livro de Oséias, que diz respeito aos gentios, as promessas que Deus já havia feito, né, aos gentios, ok? Então, o ponto de vista aqui do pastor aqui vai ser respeitado, porém, nesse ponto eu não concordo, porque existia de fato promessas para os gentios. Isso é fato. Principalmente Gênesis 12, versículo 3, né? Quando Deus fala que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra envolve os gentios. Então já existia promessa a eles, ou para eles. Mas eles não sabiam porque eles estavam longe de Cristo, separados da comunidade de Israel. Porque para eu ter conhecimento das promessas, eu preciso conhecer, eu preciso estar perto e não longe, não é verdade? Por isso que eles não sabiam. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ok? 3. Alienados aos aspectos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Ok? Atos 13, versículo 32 ao 37. Dentre eles, o pacto abraâmico, Gênesis 12, versículo 1 ao 3, que envolve os gentios. O pacto mosaico, Deuteronômio 28, versículo 1 ao 14. E o pacto davídico,
2 Samuel, capítulo 7, versículo 13 ao 16. Isso aqui também envolve os gentios, ok? Esses aspectos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Gênesis 3, versículo 29. Então, quando nós vamos para Gálatas, capítulo de número 3, Gálatas 3, versículo 8, a partir do versículo 7, olha o que Paulo vai dizer. Olha se não tinha promessa para os gentios, bem antes da graça existir. Já existia, é aquilo que eu falei, né? De início, a salvação para os gentios, ela foi elaborada não pós-mundo, ela foi elaborada pré-mundo, antes do mundo existir. Ela já havia sido elaborada. E Paulo pontua de forma muito veemente, de forma correta, de forma detalhada aos Efésios capítulo 1, quando ele diz, que Deus nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia nos eleito, isto é, nos prometido a salvação, nos feito participantes da promessa e co-herdeiro com Cristo, ok? Isso está lá em Efésios capítulo 1, é só você ler, tá? Agora, fazendo uso aqui do texto, olha o que Paulo vai dizer, né, sobre os gentios, né? Olha o que ele vai dizer aqui. Se não existia promessa para os gentios, existia desde o começo. É que muitas das vezes a gente não enxerga essas coisas, mas tem promessa. Olha o que Paulo vai dizer, né, com esses textos para todos nós, para os gentios. Parece ser até um ponto contraditório, né, com o que ele está falando lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 a seguir. Mas não é um complemento. É aquilo que eu falei. Não é que não tinha para eles. Tinha, mas eles não conheciam, porque eles estavam longe, né? Separados da comunidade de Israel. Eles não tinham ciência. E por não ter ciência, não ter conhecimento, e por não estar perto, logo a pessoa não tem mesmo, porque não se achegou. Para você ter algo de alguém, você tem que se achegar. Você tem que fazer parte, né? Tem que ter conhecimento, senão não tem. Mas isso quer dizer que não existia. Existia, tinha, né? Mas eles não sabiam. Conforme diz aqui o apóstolo Paulo, ó, Gálatas 3, versículos 7 e 8. Olha o que ele diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha aí, os da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura, palavra de Deus, previsto, né, que Deus justificaria pela fé os gentios. Olha aí que interessante. Os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Tá vendo? Preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo, abre aspas, em ti serão abençoados todos os povos. Esse todos os povos aqui fala dos gentios. Olha aí. Então existia promessa. A primeira promessa, justificação. E através da justificação vem a salvação. Olha aí que interessante. Então existia sim, né, promessas para os gentios. Ok? Mas vamos lá. Tópico 3. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, versículo 12. Primeiro, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Salmo de número 130, verso de número 5, Jeremias 17, versículo 7. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, né? Pós-morte. Atos capítulo 17, versículo 18 e 32. Muitos gregos, né, não acreditavam. Eles descartavam a possibilidade de haver uma vida pós-morte, além do túmulo. E que, consequentemente, pudessem ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, decretado, aqui ele já se reajusta, né? No plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. 1 Coríntios 9, versículo 10. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios, desprovidos dela, padeciam de medo e incertezas. Isto é fato. Quando não há esperança, não há firmeza, entendeu? E o que resta é medo e incertezas, ok? Hebreus 6, versículo 18 e 19, 2 Coríntios capítulo 7 e versículo 10. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Isto é fato. Por eles não terem esse conhecimento, por eles não saberem que eles estavam incluídos no plano de Deus, eles se perdiam, iam após outros deuses, não tinham certeza do amanhã, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, né? E para eles o pós-morte era algo incerto, ok? Segundo, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. 1 Coríntios 8, versículo 4 e Gálatas 4, versículo 8. Ao contrário, eles eram politeístas, né? Daí a palavra pagão, né? Pagão, politeísmo, politeístas estão intrinsecamente ligados. Por quê? Porque a questão que envolve de 1 a 2 ou a 3 deuses que eram venerados e cultuados, que é a famosa idolatria, né? Então, ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses, ok? Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, versículo 1 ao 16, e que nesse texto aqui, né, dentro desse capítulo, ele entrega o seu pacto, a sua aliança, que foi a primeira aliança, né? A primeira aliança que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Deus entregou nesse episódio aqui, né? Nessa passagem. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em intensas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, né? Perdão, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. João 17, versículo de número 3. Olha aí que glorioso. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso.
né? Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Ok? Foi alterado no sentido de que, podemos dizer assim, Deus disponibilizou a salvação para eles. Mas não quer dizer que Deus não iria disponibilizar. Não quer dizer que para Deus só existia Israel. Isso nunca passou na cabeça de Deus. Então essa ideia aqui de que o quadro foi alterado, peraí, isso dá a entender que Deus teve que alterar lá o plano dele. Não. Por que não, irmãos? Olha o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, e já concluo aqui, tá? Olha o que ele vai dizer. Efésios 1, ok? A partir do versículo 4. Olha o que ele diz. Assim como nos escolheu, assim como nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo. É antes, não é depois. Da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Olha aí, versículo 5 agora. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. Olha que tremendo. Ok? Então, aqui mostra que os gentios, porque os destinatários aqui dessa epístola são gentios, na sua maioria. 90% são gentios. Então, Paulo está falando aqui com gentios, ou melhor, com ex-gentios, né? Que antes foram gentios, outrora foram gentios. E ele fala que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Olha aí. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, que Romanos 12, versículo 1 e 2 diz que é boa, perfeita e agradável. Ou é 2 ou é versículo 3, que fala que é boa, perfeita e agradável. Então, logo, a salvação dos gentios não foi um plano adulterado de Deus, ou alterado, melhor dizendo, né? De Deus, que Ele, agora eu vou incluir os gentios. Não. Deus já havia elaborado a salvação tanto dos judeus como dos gentios. Ok? Essa é a ideia no Novo Testamento. Tá? É certo que primeiro vem os judeus, porque a salvação vem deles. É aquilo que eu pontuei. Deus escolheu Israel com tríplice propósito, para manifestar o seu poder, para manifestar a sua palavra e para manifestar o seu filho. Ok? Por isso que Deus escolhe Israel. Porque dele, de Israel, viria todas essas coisas. Tendo essas coisas se cumprido, Deus, ele, como é que eu posso dizer? Ele estende o seu plano sobre todas as nações. Porque este era o seu intuito. Este era o seu propósito. Ok? Então, concluindo aí, irmãos, o plano de Deus então não foi alterado, ou o quadro não foi alterado, tá? Não foi. Essa ideia aqui não é uma ideia muito complacente com as escrituras, mas respeitamos aí o escritor, né? Tá? Síntese do tópico 3. A antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidas de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Concluindo aí, noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para
sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A graça nos alcançou. A graça veio até nós, trazendo-nos salvação a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que os irmãos tenham gostado do vídeo. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?